tempo de duração, tipo um vídeo ou alguma coisa assim. E é muito tão interessante que a gente nem liga pro tempo e acaba assistindo. Algumas não. A gente Eu, quer con- algo ah, mais eu pequeno. concordo com você, Guilherme. É a questão de você fazer o que gosta. Quando a gente pode fazer sempre o que gosta, é fantástico. Mas, né, a gente vai adaptando o que gosta, o que encontra. A gente não pode perder a oportunidade de aprender. Galera, 9/9 de 2020, 9 horas e 16 minutos, oitavo ano, Colégio Ideia. Turma top aí, aula no Meet sendo gravada, para a gente trabalhar um pouquinho aqui da literatura, como ela não está perguntando mais, né? Não sei porquê, mas aí a aula agora é literatura. Qualquer coisa chama aí no Class, no Passei para Meet, no português. áudio e a gente vai. Oi? Setembro, quartou, aulas 29, 30 e 31. Só para vocês terem uma ideia de cronograma, tá bom? Vamos lá. Anotações, nem vou comentar mais. Gente, nossos assuntos estão aí, ó. Nós estamos adentrando nos últimos assuntos do ano letivo. Já vimos vários. O próximo assunto e último assunto dessa unidade em gramática é vozes verbais. Vamos ver hoje, no próximo horário. Depois a gente continua aí com coordenadas, subordinadas na última unidade. Sistema Faria de Brito de ensino, sistema que vocês contrataram com a escola. Show de bola. Ó, Ellen, literatura e ensino remoto. Interpretação de texto. Aí vocês podem perguntar assim, o Roberto dá muita ênfase a isso. É porque a gramática hoje, a literatura, a redação e outros saberes também tramitam muito pela interpretação de texto. E vocês sabem que interpretar não é tão fácil assim, porque a gente tem que treinar bastante o tempo todo, interpretar, compreender texto. Vamos começar com essa imagem aí que a gente finalizou a aula passada. Eu gosto sempre de começar uma aula revisando outra, porque os mestres ensinam que se faz assim: aula dada, aula revisada no dia e na sequência. Essa imagem aí tem um valor denotativo ou conotativo? Uma breve revisão aí. Tem um valor de conotação ou denotação? Quem pode. Sobretudo quem não participa muito no áudio. Estou dando aquela chance para você se expressar. Mas, não tendo quem fale pelo áudio, use o chat. E aí vamos compartilhar. Essa imagem que um amigo postou no status, eu pedi, ele prontamente me cedeu a imagem do status dele. É uma imagem denotativa ou conotativa? Conotativa. Falou real ou É imaginário? conotativa. 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 É conotativa, porque apesar de, tipo, passar uma coisa meio real, que ele tá colocando o sol no porta-mala, ela não é real, porque ele simplesmente pegou a posição do sol e fingiu como se ele estivesse guardando. Então é uma coisa meio que não é verdadeira, entendeu? Porque não tem como Show de você bola. pegar o sol quando ele estivesse pondo pegar e colocar dentro de um carro. Não tem como. Lá vem o sol, lá vem o sol, eu Agora já eu sei. pensei, quando eu pensei nessa A imagem, eu primeira pensei em imagem, só férias. vou falar uma coisinha. Tá. Olha só, a primeira imagem, até é possível, sim ou não? A primeira imagem, a de cima, é possível? Mais É, ou menos. Não. Ah, não gostei da resposta. Vou ser sincero. Não é possível alguém produzir aquela imagem primeira, não, gente? é possível, é só eu ir lá no meio do mato e fazer isso. E se você fica numa posição, alguém tira foto. Agora, as duas últimas imagens são possíveis? Depende de Não, onde você colocar o carro. Tipo, ele deve É, ter né? empurrado um pouco para trás. é mesmo. Esse deve ser o carro do Superman, meu brother. É meio. Galerinha, dessa imagem Partida aqui eu vai ter consigo uma. montagem, né, não? Com certeza, Essa pode né? ter montagem. Meio que sim, Só porque. se pôr mais um pouquinho e finge. Faz que nem a primeira imagem, finge que tá colocando no carro. E a Tipo uma E ilusão de ótica. Tipo uma ilusão de que ele tá colocando o sol dentro do porta-mala do carro. Professor, essa diga. imagem me lembrou de férias, porque quando a gente vai viajar, geralmente tem vezes que a gente vai pra praia e começa a chover. Aí o cara deve ter tido a ideia de levar o sol junto com ele, para não chover na hora que ele estiver na praia.
Na moral, que Ó, lógica, cada eu vou pessoa ver. aqui, cada um de nós aqui consegue fazer N leituras. Tem gente que tem uma mente mais pragmática, eu não estou dizendo que está errada, não. É a pessoa. E ela vê só o que está vendo aí. Ó. Não, eu estou vendo uma montagem de não sei o quê, e ela acha que isso é suficiente. É a vida dela, é a mente dela. Mas há pessoas outras, tantas, que conseguem ver aí justamente figuras de linguagem, conseguem ver interpretação, conseguem ver o imaginário, o lúdico, conseguem lembrar de uma viagem, fazer N situações. Cada pessoa tem potencial na sua mente. Eu acho sempre bom a gente crescer em potencial de interpretação. Eu consigo ver aqui, até porque eu trabalho com isso e nós trabalhamos com vocês, eu posso pensar um pouquinho nas crônicas. Como assim? A primeira imagem, ela trabalha com a realidade. A realidade, porque alguém realmente pode se posicionar naquela situação ali e alguém pegar a câmera e tirar uma foto. E a crônica trabalha com o quê? Com realidade. No entanto, eu não posso achar que a crônica é 100% real. Uma frase, algumas expressões, alguns tipos de crônicas podem ser criadas para serem ficcionais, porque é o estilo do criador, não é? Então a gente pode ver aí que também a crônica trabalha com a realidade e também com a imaginação. Isso é literatura. Projeto aí Café com Leitura, que é o que a gente está inserido nesse momento para aprofundar o ato de ler, um projeto que a escola já tem há alguns anos. Nós vamos começar aqui a aprofundar umas frases e vocês vão participar com o que viram no vídeo sobre Jorge Portugal. A gente vai fazer uma pequena homenagem, singela homenagem a esse grande baiano. Eu falo grande porque eu considero assim. Você pode considerar alguém comum, normal. O que importa é que ele existiu, viveu, trouxe uma contribuição para a educação baiana, brasileira e mundial pontual, e a gente vai, nesse momento, homenageá-lo, obviamente, lendo o que ele escreveu, o que ele pensou, e aí refletindo com vocês. Quem pode começar a dizer o que viu no vídeo que eu postei mais cedo? O microfone está aberto e o chat também. Eu vou até dar uma olhadinha no chat, mas vamos lá. Eu percebi, professor, que qualquer um pode ser um professor de português. Ele mesmo disse que quando ele tinha 18 anos, ele estava no cursinho pré-vestibular, e aí o professor faltou, e ele deu aula, de brincadeira, mas deu aula. Então, isso significa que eu, você, qualquer um pode ser professor de português, até aquelas pessoas que são um pouco mais desinteressadas, até aquelas pessoas que são ruins em português. Qualquer um pode ser, se estudar. Ficou em você essa interpretação. O que mais? Eles Percebi que tem várias gostaram formas de ensinar. Deixa eu ler só o que Pedro colocou aqui, ó. Percebi que tem várias formas de ensinar. Uma das formas foi a música que ele usou. Que mais? Isso mesmo, a música que Pedro usou, tipo assim, aí ele falava sobre as oxítonas, ele explicava, né? Ele falava que qualquer professor pode chegar lá e ensinar como usar oxítonas, quando, as regras, mas ele usava o jeito dele como cantor. Inventou, tipo, um trecho de uma musiquinha para, tipo assim, fixar na mente dos alunos o assunto. Fala, Ellen. E os alunos gostaram muito da aula de Jorge, então, assim, o diretor estava lá olhando para ver se ele precisava de alguma coisa e acabou chamando ele para ser professor, porque as aulas deles eram muito boas mesmo. O nome dessa aula de hoje é Salve Jorge, em homenagem aí ao Jorge Portugal. Sim, eu vi o vídeo também, achei interessante, por sinal, o primeiro assunto que ele trabalhou, segundo, né, o que ele mesmo disse, então, aí é verdade, vozes verbais, que é o nosso tema hoje de gramática. Numa próxima hora a gente vai trabalhar sobre vozes verbais, um assunto que ele trabalhou quando começou. E eu vi também no vídeo que ele falou assim, que ele era chamado de maluco pelas roupas que vestia, pelo cabelo que tinha, né, pelo jeito, Aí esse que falou assim, vixe, ó quem vai dar aula, maluco. E no início da aula, segundo ele, o pessoal começou a fazer resenha, gritar, depois foi baixando, até notar que ele sabia o que estava fazendo. É aquele aluno que presta atenção e consegue imitar e ser melhor que o professor também, porque, na verdade, cada um de nós é exclusivo, então ele fez do jeito dele, né? E deu certo. E ele pensou que... eu quero que vocês falem também. Quem mais aí?
No chat ou no áudio aí, quem mais? Além de Felipe, além de Ellen, além de Pedro Henrique, além de Guilherme, eu falei também. Quem mais sobre Jorge Portugal aí? Qual é a deixa de vocês? Mais alguém? Então eu vou continuar com o slide, Caio, e se me interromper é só... Nós temos um tempo ainda. Essa música aqui que a gente vai ler agora, né? E eu já passei para vocês em algum momento, ela se chama A Massa. Que segundo um vídeo que eu vi, e lá no nosso Classroom tem um arsenal de informações sobre Jorge Portugal, ele fez essa música em 11 minutos, uma composição assim, ó, rápida. No contexto de ditadura militar do Brasil, ele disse assim, Raimundo Sodré, no caso, é o cantor, né? A dor da gente é dor de menino acanhado, menino bezerro pisado, no curral do mundo a penar, que salta aos olhos igual um gemido calado, a sombra do mal assombrado, é a dor de nem poder chorar. Se você pesquisar aí com o professor de história, Tiago Sena, vai ver que a ditadura fez isso com a gente, tirou da gente o direito de falar em público, sobretudo de questionar o que o governo queria, que o governo impunha sobre as pessoas. Então, quando ele canta aqui, a dor da gente é dor de menino acanhado. O que é alguém acanhado? O que é acanhado? É tímido, sem graça, ali parado. Menino bezerro pisado. Por que menino bezerro? Ele animalizou a pessoa. Se você pensar em literatura, que a gente trabalha com vocês, é uma metáfora, né? Menino bezerro, porque menino não pode ser bezerro. Estou dando a qualidade, menino como se fosse um bezerro. No curral do mundo a penar, curral. E interessante que essa expressão curral é muito usada muitas vezes no contexto eleitoral. Assim, ali é meu curral eleitoral. Alguns políticos tratam os seus eleitores como se fossem bezerros, né? Animais, pastos que você vai alimentar e usar e usufruir daquela gente. Galerinha, são 9 horas e 28 minutos. Eu só gosto de tomar o tempo de alguém quando é extremamente necessário. A gente vai finalizar aqui essa gravação, vocês vão para o intervalo, eu vou também, e a gente retoma a partir desse mesmo momento aí, a massa. Para vocês, um bom recreio. Não saiam de casa. Salve, Jorge.